Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria envolva cada um de nós e nossas famílias. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso tema vai ser Deus castiga quem aceita como filho. E para que possamos falar sobre o assunto, faremos a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 5 a 8. Pegue a sua Bíblia e nos acompanhe. Já se esqueceram da exortação que lhes foi dirigida como a filhos. Meu filho, não despreze a correção do Senhor e não perca o ânimo quando for repreendido por ele. Pois o Senhor corrige a quem ele ama e castiga a quem aceita como filho. Em vista da educação é que vocês sofrem. Deus trata-os como filhos. E qual é o filho que não é corrigido pelo pai? Pelo contrário, se vocês não são corrigidos, como acontece com todos, então vocês são bastardos e não filhos. Quantas tribulações, perseguições nós sofremos na nossa vida. Mas Deus sempre dá a paz àqueles que vivem nos sacramentos. Por que Santa Teresinha disse: eu vou estar no céu e vou jogar rosas para vocês? Porque ela acreditou em Jesus. Ela acreditou que Jesus fundou a sua igreja e que a salvação vem dos sacramentos. Então, se nós cumprimos tudo aquilo que a igreja ensina, nós sabemos para onde vamos, porque conhecemos o caminho. E qual é o caminho? Santa Missa, para comungar, receber Jesus Eucarístico, confissão e anunciar o Evangelho. Se nós anunciarmos o Evangelho, nós cumpriremos o que Jesus falou. Muitos, os últimos serão primeiros serão os últimos. Quantos que hoje estão afastados da igreja por falta de conhecimento? E nós que conhecemos o caminho, muitas vezes não vamos até essa pessoa para anunciar. Meu irmão, o Jesus que anunciou o Evangelho é o que a igreja ensina. Não é esse Jesus diferente que você criou para você, que você faz a sua fé em casa. Não, a salvação vem dos sacramentos. Por isso que Jesus no Evangelho falou: são poucos aqueles que se salvam. Porque muitos virão dizendo: Senhor, não foi na tua presença que comemos e bebemos? Quer dizer, que comer o corpo de Cristo e beber o seu sangue? Jesus vai falar: afaste de mim, malfeitores, porque eu não conheço vocês. Porque muitas vezes nós vamos para a missa carregando ídolos nos nossos corações, como Deus falou ao profeta Ezequiel 14:3. As pessoas procuram a Deus não para o servir, mas para satisfazer os ídolos que trazem no coração. Por isso que só os que têm coração puro verão a Deus. O que vamos fazer na missa? Adorar a Deus no sacrifício do Filho. Como é que a missa é celebrada? De acordo com o que a igreja ensina, é a Sagrada Liturgia. Quando nós renunciamos ao mundo e nos preparamos de acordo com o que a igreja ensina para adorar a Deus com o coração puro, nós celebramos a Santa Missa Católica. Não importa se quem está celebrando não está respeitando a igreja. Se nós, por exemplo, o Glória só se pode recitar a letra. Se alguém canta um Glória diferente, não acompanhe, não seja cúmplice. Recite o seu Glória ali em voz baixa só para você, porque nós temos que agradar a Deus e não seguir os homens que querem ofender a Deus fazendo diferente da igreja. Santa Teresinha deu exemplo. Eu sei para onde eu vou porque eu conheço o caminho. E nós temos que conhecer esse caminho. E muitas vezes, para que nós possamos seguir esse caminho, Deus que nos ama tem que nos castigar. Porque quando nós somos corrigidos, nós voltamos para o caminho. Qual pai que não corrige o filho que ama? Se nós nos corrigimos nossos filhos, eles se perdem.
Mas se nós damos a educação, se nós damos os valores, se nós mostramos o que é digno, o que é indigno, por mais que eles se desviem do caminho, Deus vai estar ali. Lembra do que seu pai ensinou. Lembra do que seu pai ensinou. E vai chegar um momento em que ele vai lembrar e que ele vai voltar. Porque os nossos sofrimentos, nós temos que pedir a Deus que acolha aquele sofrimento para a salvação daqueles que procuram a Deus. Então, se nós ensinamos o caminho, nossos filhos virão para esse caminho. Santa Faustina, no livro dela, né, ela fala sobre a misericórdia de Jesus, que ele quer derramar a sua misericórdia sobre cada um de nós, sobre todos nós. Mas Jesus também fala com ela: medite sobre a minha dolorosa paixão. Por quê? Porque as pessoas se equivocam. As pessoas acham que a misericórdia de Deus é deixar que você cometa todos os erros e ao final ele vai passar a mão sobre a tua cabeça e na sua infinita misericórdia vai te apresentar o céu. É um puro engano. Porque quando ele apresenta a Santa Faustina a imagem dele todo chagado, todo cheio de sangue, sofredor, justamente ele quer mostrar a misericórdia dele na sua dor, na sua crucificação. A mesma coisa é Deus. Qual é a misericórdia de Deus para conosco? Justamente nos corrigir. É através da correção que Deus, na sua infinita misericórdia, nos mostra o céu. E temos que ter essa consciência. Às vezes nós ensinamos muito, falamos muito, evangelizamos muito, rezamos muito, ensinamos as pessoas a rezar, somos catequistas, somos ministros da Eucaristia, somos coordenadores de pastoral, estamos à frente de movimentos e as pessoas nos veem como exemplo. E através daquilo que nós vamos ensinando, levamos muitas pessoas a realmente conhecer a Deus e alcançar o céu. Mas nós estamos indo ao céu? Será que não vamos fazer igual aqueles grupos de estudo aonde se reúnem antes da prova para se preparar? Aí sempre tem um que é aquele que explica, que tem mais conhecimento, mais jeito para passar o conhecimento para os outros e todo mundo passa, menos ele. Então, será que a gente não vai cair nesse mesmo erro? Estamos falando da palavra, estamos rezando o terço, mas e levando pessoas a rezar, levando pessoas a acreditar em Deus, mas será que o nosso coração está realmente cheio de Deus e da sua misericórdia? Ou nós estamos cheios de nós mesmos e às vezes cheios de orgulho e nos afastando da porta estreita? Estamos indo para a porta larga. Temos que ter muito cuidado, porque às vezes começamos bem, mas será que vamos terminar bem? Será que nesse caminho, nesse extenso caminho da nossa vida, a gente não vai se perder? Então Deus nos corrige. O que nós estamos fazendo com a correção que Deus nos dá? Seja uma doença, seja uma provação financeira, seja lá o que for, um filho que não faz aquilo que deveria fazer, ou os pais que a gente não se dá, alguma coisa que esteja acontecendo conosco. Como nós estamos vivenciando esses momentos de provação? Será que estamos como aquela pessoa que se debate e não quer aceitar a correção? Porque às vezes, meu irmão, às vezes a correção não vem em nós. Às vezes não é a doença, não vem pra gente. Às vezes o problema não vem pra gente. Às vezes a grande correção é quando vem para alguém que a gente ama
e nós não estamos preparados ou não temos nem aquela condição, não somos uma pessoa de ter o dom de auxiliar, e Deus nos coloca na condição de auxiliar aquela pessoa. Então, nós temos que ver, não percamos nunca a oportunidade dessas correções de nos fazermos melhores, não melhores que ninguém, mas melhores no sentido de ser melhores filhos para Deus, que possamos realmente, com o coração cheio da graça de Deus, aproveitar cada minuto que Deus nos ama e nos corrige. Por quê? Nada mudou desde Pentecostes. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.